Tudo bom, queridos? Fui visitar a igreja Adventista do Sétimo Dia porque aqui em Floripa eu moro de frente. Eu já tinha bastante curiosidade e por que não? Eu sei que muitas pessoas vão me julgar, vão me condenar, vão falar qual a necessidade, mas eu precisava. Sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que queria e eu tenho minha forma de pensar agora após visitar. E eu vou manifestar aqui com vocês, vou compartilhar. Tá bom, queridos? Partiu do lugar? Queridos, vamos lá. Vou procurar ser o mais rápida, simples e objetiva, né? Vamos lá. Desde 2001, de 2001 até meados de 2016, eu congreguei na Assembleia de Deus. De 2001 até 2013, eu fiquei numa igreja pequena, que era uma congregação, bem próxima de onde eu morava, em São Paulo. E a partir de 2014, eu fui para a sede, para a Adebras, sede, que ficava na Avenida Celso Garcia. E aí lá, eu fui para lá em 2014, em 2015 eu comecei a fazer teologia básica. Eu tive mais tempo, porque na congregação eu acabava servindo demais, então eu tive mais tempo de estudar. Tem até aqui os livros. E esse daqui, tá falando aqui de apologética, discernindo entre a verdade e o erro, religiões, seitas e heresias tradicionais. Formação teológica, primeiro ciclo básico. E eu sou a pessoa que tem até a data aqui, ó, 17/8/2015. As crenças do Adventismo e as refutações bíblicas. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas síntese e história do Adventismo. Não é difícil encontrar quem pense que o Adventismo e sua maior representante, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja um movimento cristão como demais outros, com a diferença de que os adventistas observam o sábado como dia de dedicação exclusiva ao Senhor e não domingo. Mas esse movimento é muito mais que uma igreja sabatina, trata-se de uma seita cristã que propaga falsas interpretações bíblicas, sobretudo quanto aos eventos apocalípticos, divergindo grandemente da Bíblia Sagrada. Eu não quero entrar nessa polêmica, nem é isso, queridos. Mas o que eu tô querendo dizer? Eu tinha essa visão. Para mim, a igreja adventista era que nem, tipo, uma presbiteriana, uma metodista, uma batista. Éramos irmãos, só que com algumas questões diferentes. Umas são mais pentecostais, outras menos, umas, enfim. Até eu comecei a fazer a teologia na igreja da Assembleia, e aí me deparei com isso aqui, falando que era uma seita. Na ocasião li, estudei, entendi, mas não compreendi muito bem. Porque eu falei assim, gente... E aí vão passando os anos, eu sempre fui muito admiradora do Rodrigo Silva, que é pastor, arqueólogo, professor, enfim. E ele contribuiu muito também na minha mudança de mentalidade, já citei ele aqui algumas vezes no meu canal, porque ele tem uma forma de mostrar na Bíblia que me dá uns starts que eu falo, uau, não tinha parado para pensar assim. Então, questão de perdão, questão de amor, coisas que são desafiadoras. Eu sempre admirei ele demais, ele já foi no Jô Soares, ele foi em diferentes podcasts, eu admiro a postura dele como homem, como cristão. Eu falei, meu Deus, como que pode um homem que só fala da Bíblia, fala com tanto conhecimento e ao mesmo tempo com tanta humildade, com amor, com dedicação, como que pode ele fazer parte de uma seita? Porque um homem tão sábio, com tanto conhecimento, a forma como ele tem, são anos, né? Ele ia ter discernimento. Então assim, nunca engoli exatamente. Falei assim, ok, tem essa questãozinha, mas tem o Rodrigo Silva. E aí os anos vão passando e você vai conhecendo outras pessoas. Vai conhecer a doutora Rosana, que é uma neurocientista maravilhosa, que eu amo, que fala do cérebro, fala de crenças. Já acompanhei alguns vídeos dela. Inclusive um trabalho que eu fiz na minha época de MBA, usei uma entrevista dela. Enfim, falei, gente, ela também é tão maravilhosa. Fala tantas coisas que me confronta, que me ensina, que me inspira. Como que pode uma mulher tão inteligente como ela também fazer parte de uma seita? Aí Rodrigo Silva, doutora Rosana. Aí tem a Darleide, maravilhosa, que ela tinha até aquele programa Novo Tempo, para quem acompanhava, que ela falava de tantos assuntos, com tanta sabedoria, com tanta delicadeza, com tantos princípios, com tantos valores. Eu pensava, meu Deus, mas como pode ser uma seita se tem a Darleide, tem o Rodrigo, tem a doutora Rosana? E aí tem uma sexóloga cristã também que eu amo, que é a Eliane, que eu comprei o livro dela e assim, maravilhoso, vira e mexe, estou acompanhando, que é uma sexóloga, e ela é psicóloga e sexóloga cristã, também com tantos princípios, tantos valores, também da Adventista. E aí só vai juntando o número de pessoas maravilhosas. Teve uma semana, teve uns cursos que a TV Novo Tempo, que é da Adventista, proporcionou de forma gratuita sobre saúde mental. Eu fiz,
Pra mim fez total sentido, porque fala de alimentação, fala do corpo, fala da mente. Falei, uau, como que pode essa igreja ser considerada uma seita? Isso já vinha na minha mente. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu já tinha até comentado com algumas pessoas, as pessoas falam, não pode, porque é uma seita, não sei o que. O povo, né, que também tem essa base, muitas vezes como eu, aprendeu de uma forma, digamos assim, não vou dizer errada ou certa, mas aprendeu dessa forma. Só que eu tenho aprendido que a gente precisa confrontar algumas questões, até algumas crenças que nós temos. Então a gente precisa visitar, a gente precisa se permitir, se abrir, ouvir. Quando eu vim morar aqui, eu vim morar de frente para uma igreja adventista. Aí eu falei assim, vixe, tô de frente para uma igreja adventista. Eu vou qualquer dia visitar. Gente, eu cheguei aqui em abril de 2023, estamos em março de 2024. Praticamente um ano depois, o Senhor preparou. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui no Instagram, falei com a igreja adventista, dei o CEP, perguntei os horários do culto. Eles me passaram, me trataram super bem, perguntaram se eu precisava de oração, falei que sim e tal. E foi bênção, mas até então não tinha ido visitar. Quando foi agora, o Senhor preparou. Dia 6 de março de 2024, numa quarta-feira, eu fui no culto de oração. Começa às 8 e começa pontualmente às 8 e terminou pontualmente às 9. Culto bem rápido, bem objetivo. Então, cheguei lá, lembrei dos meus velhos tempos de Assembleia de Deus. Porque era uma igreja menor, mais simples. A igreja aqui é arrumadinha, tudo mais pequena. E aí eu vi as irmãzinhas, duas senhorinhas cantando, como se fossem os hinos da harpa. Eles têm um hinário da Adventista, na minha época eram os hinos da harpa, cantando com playback. Lá praticamente não tem muitos instrumentos, só tinha o teclado, mas não tinha ninguém. E aí lembrei super do meu tempo de Assembleia Ponte Pequena, nem da sede, mas da Ponte Pequena, que era uma congregação pequenininha. E aí eu vi elas cantando, depois que elas cantaram, teve um momento de oração, a gente dobramos o joelho e oramos, e aí depois a gente teve o irmão, como se fosse um diácono, veio trazer uma reflexão, compartilhou também uma situação. Depois veio o pastor, que pregou uma palavra que para mim foi bênção demais, falou muito comigo, que foi sobre Jabes, a oração de Jabes, só tem 2 versículos com ele, ministrou bastante o meu coração, e eu fui para casa. Mas antes de ir para casa, quando terminou, uma irmã super simpática, o pessoal foi simpático comigo, pegou meu telefone, né, enfim, lá eles não fizeram apresentação, não teve momentos de oferta, nada, isso na quarta, no culto de oração. E a irmã pegou, me convidou, ela falou assim, sábado, por causa da Semana da Mulher, vai ter o culto, a Escola Sabatina vai ter o culto em homenagem às mulheres, vou te fazer o convite. Aí eu falei, se eu conseguir, eu venho, porque eu não sabia se eu ia trabalhar, se eu não ia. Chegou no sábado, dia 9 de março, eu fui, 9 horas da manhã. Ela não só me convidou pro culto, como ia ter um almoço, e me convidou pro almoço, e eu fiquei pro almoço também. Fui, eu falei assim, deixa eu ver como que é na Escola Sabatina. Cheguei lá, tava um pessoal cantando, então super lembrei também dos meus tempos de Ponte Pequena, playback, que eu era dessas pessoas. Então tem bastante essa parte dos hinários da Adventista, tem bastante, depois vi uma irmã que foi cantar solo, com playback, e aí teve um momento que todo mundo foi lá pra frente, as mulheres, e aí nós fomos e recebemos oração, e depois a gente se dividiu em salas para poder ter a Escola Sabatina, e tava falando sobre Jacó. Ele estava falando sobre o livro de Gênesis, Jacó, os filhos dele, enfim. E aí eu lembrei muito também dos meus tempos de Ponte Pequena, porque até a chamada, os negócios, tudo muito semelhante nos meus tempos de Ponte Pequena, onde tinha chamada, presente, não presente. A revista que eles têm da Escola Sabatina me lembrou muito a revista da Escola Dominical, só que muda que eles são no sábado e a gente era no domingo, que tinha tempo, tinha, sabe? Só que a Assembleia nunca foi muito no chamado da pontualidade, né? Já eles são bem chatinhos com essa questão de horário, que é o certo. Eu falei, gente, participei, fiz pergunta, sabe? Tava falando da Bíblia. Ok, super de boa, super tranquilo. E aí teve um momento da oferta e tal, depois fomos almoçar. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, as irmãzinhas, uma bênção, recebi. Olha que bonitinho. Seja feliz e avance sempre em busca do crescimento interior. Continue sempre a ser a pessoa que você é. Que o Senhor te acompanhe, te guarde e te faça repousar em lugar seguro. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui muito bem acolhida, ganhei lembrancinha por conta do Dia da Mulher. Almocei, foi bênção. Depois ainda fiz amizade com um casal sensacional. Fui direto para casa deles. Olha só, me conheceram no primeiro dia.
Me levaram para casa deles, conversamos, compartilhamos histórias, crenças, situações, questões. Depois ainda saí com eles. Então assim, não tenho o que reclamar. Foi realmente maravilhoso. Congregaria na igreja adventista. Eu vim de uma brasa, de uma base pentecostal. Fui para Batista de meados de 2016 até 2023, onde tem muito mais essa questão da palavra, de curso e tal. Mas eu nunca neguei a minha origem da Assembleia, meu Pentecoste, eu gosto de uma brasa. Então, a igreja adventista, eles são muito palavra, certinho com horário, a gente sente sim Deus nos louvores. Tem até um louvor do Tom Carf, que o Tom Carf gravou, eu nem sabia que era deles, que fala lá: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. Eles cantam também, aí eu falei: ah, o Tom Carf tem gravado. Então assim, não entendi eles como uma seita. Então assim, queridos, o que eu entendi? Qual foi a minha conclusão? Que eles não são uma seita. Em nenhum momento falaram nem o nome da Ellen White nem foi citado. Em nenhum momento. Só citaram a Bíblia, citaram louvor. Eles têm o costume de tirar oferta somente no sábado. Não me senti constrangida, não me senti excluída. Pelo contrário, me senti acolhida, amada. Me senti uma irmã em Cristo deles. De boas. E aí, qual que é a minha reflexão? É que às vezes nos é passado de uma forma, não só contra essa religião ou outras religiões, e acaba afastando a gente das pessoas, sendo que não é esse o objetivo de Cristo. Cristo, ele veio para que nós todos, a gente precisa se amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí quando a gente tem essas crenças, essas questões, aí a pessoa fala que pensa diferente, você já fala: opa, não tá dando aqui pra tá amando direito. Ou a gente ama, mas com: ai, não vou aceitar o que ele fala, não vou aceitar, não vou respeitar. E aí começam as diferenças. Por que a gente não foca no que nos une, que é Cristo? E ainda fui fazer umas pesquisas, né? Porque eu falei assim: nossa, achei tão parecido, tanta semelhança entre a Assembleia, na minha época de início, há anos atrás, com a Adventista, né? A questão dos hinos, a questão da escola dominical, a liturgia do culto em si, achei tão parecida, só que a Assembleia tem a brasa, né? E eu fui ver que a Igreja Adventista, ela foi fundada em 1863 e que a Assembleia foi fundada em 1911, ou seja, muitos anos depois. E desculpa, eu não concordo que tanta semelhança assim seja um acaso. Eles devem ter se inspirado nos cultos da Adventista para poder criar de uma forma diferente, com uma brasa, uma forma diferente, mas se inspiraram. Então, como que eu vou falar mal, vou considerar uma seita, algo que eu me inspirei, algo que contribuiu para eu criar, por exemplo, a Assembleia? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que começar a fazer, queridos? A gente não tem que focar naquilo que nos separa, naquilo que a gente não concorda, naquilo que a gente acha que é errado. Até porque a Bíblia está aí e cada um vai interpretando de acordo com as crenças e estudos e conhecimento, porque a gente vê que tem tanta igreja, o que mais tem hoje em dia é igreja. A presbiteriana é uma igreja evangélica e pensa diferente em muitas questões, discorda em muitas questões da igreja da Assembleia, da igreja batista, da igreja metodista. E a Bíblia é a mesma, só que a pessoa interpreta de forma diferente, assim como o pessoal da Adventista tem uma interpretação diferente. E tá tudo bem. Acho que a gente não tem que ficar fazendo briga, porque fulano... Gente, vamos focar em Cristo? Olha o versículo aqui que eu quero deixar para nós. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2, do 16 até o 19. Então a minha conclusão é: a Igreja Adventista não é uma seita. A Igreja Adventista é uma igreja que propaga o amor, o perdão, a gratidão. Tem algumas questões, como todos nós, eu achei que era um povo que se alimentava super bem, que tinha uma saúde, que até sigo uma nutricionista da Adventista, que tinha uma saúde, assim, excepcional, porque eu olhei o Rodrigo Silva, eu olhei a doutora Rosana, eu olhei
a Darley, olhei a Eliane Mello, olhei esse povo topzão aí das redes sociais. E aí quando você conhece a igreja, você vê que eles também têm os mesmos BO que nós. Questão do açúcar, questão do glúten, questão da farinha de trigo, questão do doce. Então assim, tá todo mundo junto, querido, tá todo mundo no mesmo barco, vencendo o desafio diário dessa vida, que é nos superarmos, né? Superar os nossos desejos, os nossos maus hábitos. E Cristo é quem nos une. Então o que a gente precisa fazer, queridos? Qual que é a minha reflexão? Vamos focar em Cristo? Vamos focar no que nos une? Porque desde pequeno nosso cérebro foi acostumado a focar no negativo, né? A psicologia positiva é a ideia, é a intenção, é focar no que você é bom, no que eu sou boa. Porque todos nós somos bons em algo. E temos dificuldade em algumas questões que a gente precisa desenvolver, melhorar, tratar, e tá tudo bem. Então assim, vamos focar no que nos une? Somos irmãos, estamos todo mundo junto. O que a gente precisa fazer? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu queria compartilhar com vocês, meu chamado realmente é uma brasinha maior, então não congregaria na Adventista, mas visito de boas. Amei, fui muito bem recebida, bem acolhida, mas eu tenho, né, que a pessoa gosta... Eu já fui tão julgada, queridos, porque ao mesmo tempo que eu gosto de uma harpa cristã, eu gosto de um rap, eu gosto de um pagode, eu gosto de um funk, com letra boa, com letra de bom conteúdo. E eu sei que eu já fui muito julgada nos meus tempos de assembleia e ainda sou. O povo da Adventista também pode se assustar, vai falar, gente, mas eu sempre foco na letra, no conteúdo. E tô aqui, firme e forte, feliz, me superando. O Senhor tem me quebrantado, né? O processo é dolorido, mas é muito bom porque eu tô me sentindo muito livre. Livre do pecado, e o Cristo nos chamou para a liberdade. Então assim, nenhuma religião pode nos prender, somos livres, livres, é isso que o Senhor quer de nós. Somos livres, um povo livre, livre, livre. Queridos, eu não quero ter razão de nada, também não quero trazer polêmica, mas o que eu quero trazer é uma reflexão. Nem sempre aquilo que falaram para nós, disseram para nós, de fato é. É uma crença que a gente tem porque eles também tiveram, que alguém falou, alguém... E a gente acaba criando uma separação, sendo que Cristo veio para isso aqui, ó, para unificar, que somos todos um com Ele. Então assim, que sirva de reflexão. E de repente, se você achou interessante esse meu vídeo, se você acha que pode clarear a mentalidade de alguns, pode esclarecer para outros, curte, comenta, compartilha. Se você não curtiu, não concorda, tá tudo bem também, tá bom, queridos? A gente tem que aprender a ouvir e respeitar as pessoas que pensam diferente, que não concordam com a gente. É isso que nos faz crescer. Eu sou uma outra pessoa depois que eu parei para me ouvir e também para ouvir as pessoas, tá bom? O importante é que Cristo, Ele nos ama, Ele nos aceita como nós somos e Ele tem coisas grandes para realizar em nós e através de nós. Mas é claro que quando a gente encontra com Cristo, a gente não permanece do jeito que a gente chega. A gente melhora e é um processo. Eu estou em constante processo de mudanças e melhorias. Eu nem reconheço essa minha nova versão com a velha versão. E estou na igreja há muito tempo. Estava com Deus caminhando há muito tempo. Estava com Cristo caminhando há muito tempo. Mas por conta de traumas, por conta de bloqueios, por conta de orgulho, por conta de tantas questões, eu estava vivendo de uma forma não tão abundante, não tão plena. E Cristo, Ele tem uma vida abundante e plena para nós. E o Rodrigo Silva me ajudou muito, contribuiu muito na minha mudança de mentalidade. Nós falando sobre perdão, compartilhando sobre a história de vida dele. Então assim, sou muito grata ao Rodrigo Silva, sou muito grata à doutora Rosana, da Arley, de tantos outros. Então, I love o povo da Adventista, tá bom, queridos? Beijo!